8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. A palavra de Deus diz o seguinte: se acompanha? Se acompanha? Amém? Recordar-te-ás, quer dizer, você deve se lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Por que Ele fez isso? A palavra de Deus diz: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga aleluia. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o pé nesses 40 anos, quer dizer, guardou com saúde, manteve as vestes. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Fica em pé em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti a Tua bondade, o Teu cuidado, o Teu amor sobre nós. E esse texto só revela a Tua bondade e o Teu cuidado sobre as nossas vidas. E nós pedimos agora que o Senhor nos conquiste com a Tua palavra, que através do Teu Espírito Santo o Senhor nos marque mais uma vez. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma grande verdade que nós precisamos perceber no texto, nesse texto, é que o deserto está na agenda de Deus. Às vezes o deserto, e eu não estou dizendo para você fazer isso, não coloque o deserto na sua agenda, mas Deus vai colocar o deserto na agenda dele, para você, para o nosso bem. Então, esse texto, ele está mostrando o tamanho do amor e do cuidado de Deus para com o povo de Israel. Muitas vezes nós lemos esse texto, algumas pessoas leem esse texto com uma conotação que não é positiva, do cuidado do Senhor. E, na verdade, o que o Senhor está mostrando é que, com momentos como esse, Ele também está nos tratando, como sempre faz, como pais tratam seus filhos, cuidando, zelando, ensinando. Amém? Ele está mostrando isso. Então, todos nós vamos ter, em algum momento, essa experiência do deserto. Então, alguns homens de Deus, homens como Abraão, homens como Moisés, homens como Elias, todos eles tiveram uma experiência de serem treinados no deserto. Até o Senhor Jesus, quem lembra, foi treinado no deserto. Amém? A palavra de Deus diz que quando, com 30 anos, ele se apresenta para ser batizado, presta atenção, ele recebe uma voz do céu que dizia: você é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Depois disso, ele é conduzido, não é por nenhum inimigo, nenhuma pessoa, nem por si mesmo. Ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E, na verdade, a motivação de Deus de conduzir Jesus ao deserto é para que ele manifestasse vitória. Amém? Não levou Jesus para o deserto para algum tipo de derrota, mas para manifestar uma vitória a partir daquilo que Jesus recebeu no batismo. Você é o meu filho amado, em quem tem muito prazer. Eu vou te dizer, em Cristo Jesus, você que aceitou já Jesus como seu Salvador, essa palavra também é para você. Você é muito amado por Deus. E Deus tem as melhores coisas para você. Amém? Muito bem. Então, por que nós precisamos enfrentar
o deserto. Por que nós precisamos enfrentar o deserto? Vou te dizer, por causa do propósito de Deus. Vou fazer a pergunta e você responde. Por que precisamos enfrentar o deserto? Por causa de quê? Lembra de Jesus, quando ele está no Getsêmani chorando, ele diz assim: Senhor, se puder, se for melhor dessa forma, então passa de mim esse cálice. Mas se não, o que tem que acontecer? Seja feita a tua vontade, vai ser melhor. Então presta atenção, quando tem deserto na agenda de Deus para mim, entenda, vai ser o melhor caminho, não vai ser um caminho ruim, aleluia. E Romanos capítulo 8, verso 29, vai mostrar o que é esse propósito de Deus, porque o propósito de Deus, no propósito de Deus, envolve várias coisas, mas é um propósito só. Há várias coisas, vou dizer uma delas, um desses propósitos. Deus quer ter filhos, nem todos são filhos dele, na verdade, ele só tinha um filho, um unigênito, filho de Deus, que através da sua obra se tornou o primogênito, para que muitos se tornassem filhos do Senhor. Isso faz parte do propósito de Deus. Você sabia que a primeira coisa, primeiro valor da casa de Deus, qual o primeiro valor da casa de Deus? Eita glória, agora eu fiquei feliz, no dia do pastor. Qual o primeiro propósito, o primeiro valor da casa de Deus? Revelar o propósito de Deus. Por quê? Porque se eu não souber qual é o propósito de Deus, como eu vou cooperar com Ele? E nós somos chamados para a cooperação. Deus faz a obra, é Ele que faz, é Ele que inicia, é Ele que conduz, é Ele que conclui. Mas eu preciso cooperar com Ele. Aí o texto de Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Diga aleluia. Ele completa, verso 30, aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Então presta atenção, que ele planejou isso lá na eternidade, ele planejou isso, porque quando ele usa essa palavra, predestinou, ele está dizendo que ele nos criou para isso. A palavra predestinar aí ele te criou para isso. Então preste atenção, se eu crio uma ferramenta, uma chave de fenda, para desatarrachar parafuso, eu só vou ser completo, e me sentir útil, e dentro daquilo que eu fui criado, se eu for usado para desatarrachar o parafuso, que eu fui criado para aquilo. Agora você pode usar uma outra coisa para desatarrachar um parafuso, uma faca, e você tentar fazer isso, mas acredite, aquele não é o propósito da faca. O propósito dela é cortar, apartar, separar, furar. Então preste atenção, você foi criado para um propósito, e o texto está dizendo que o propósito para o qual Deus te criou foi para que você seja filho, e filho semelhante a Jesus. Esse é o projeto, e acredite, é nisso que Deus trabalha, e Deus vai usar o Espírito Santo, e toda circunstância, inclusive o deserto, para forjar Jesus na sua alma, porque Jesus, ele já está dentro de você, através do Espírito Santo. Diga, eu me alegro, porque o Espírito Santo trouxe Jesus para dentro de mim. Ele já está dentro de você, mas ele não está completamente formado na sua alma. Ele está inteiramente no seu espírito, mas não completamente formado na sua alma. Você consegue discernir isso, entender isso? Aleluia, amém? Muito bem, o mesmo texto lá de Romanos 8, 29, não precisa projetar, na NVT, ele diz:
Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Ele predestinou, ele planejou, ele te criou para isso. Num dado momento ele chegou e te chamou. Ele diz: ei, é verdade, estou te chamando. Ele chamou, num dado momento da nossa vida, ele nos chamou. Depois de nos chamar, ele diz que ele nos declarou justos. Nos justificou, declarou você justo. Você era pecador, ele te chamou, usou a obra de Jesus, através da sua fé, através da graça de Deus, para tornar você justo. Ele fez isso. E aí a palavra de Deus diz: e lhes deu a sua glória. O que ele está fazendo agora? Vou te dizer, ele está manifestando a glória que ele depositou no nosso espírito. Quanto mais ele conquista a nossa alma, mais parecido com Jesus nós nos tornamos, e mais glória de Deus é manifestada no mundo. Mais o Filho de Deus se torna visível para as pessoas. Amém? Então, Deus, ele vai usar o Espírito Santo, ele vai usar a situação difícil, Deus vai usar o deserto para manifestar essa glória. Porque ele vai concluir a obra que ele começou em nós. Amém? Então presta atenção. A coisa mais importante que você tem é a sua salvação. Seu relacionamento com Deus começou com a sua salvação. Mas depois da salvação, a coisa mais importante que existe é a sua transformação. Diga comigo: a coisa mais importante que eu tenho é a minha salvação. Mas a segunda coisa é a minha transformação. Então preste atenção, Deus não te salvou para te deixar estanque, sem nenhuma mudança. E o novo nascimento, que é instantâneo, que é um evento, que é algo que vem quando você crê e escolhe que Jesus seja Senhor da sua vida. Você abre mão da sua vida e entrega a sua vida a Jesus. A partir daquele momento, você nasceu de novo. Você foi salvo. A eternidade está diante de você. Mas agora, eu vou te dizer, Deus colocou as mãos dentro de você. Ele vai começar essa obra de dentro para fora. Ele vai fazer isso. Por isso que a segunda coisa mais importante hoje que está acontecendo na sua vida é a transformação. Transformação requer um processo, não é um evento, é um processo, é algo que vai acontecendo paulatinamente. E transformação não é algo que você faz, você não escolhe onde mudar. Qual o grande problema das pessoas? Elas escolhem aonde elas têm que mudar, elas não mudam, porque Deus é que tem que ser iniciador da sua mudança. E Deus quer mudar algumas coisas que às vezes eu não quero. Aí eu quero mudar outra coisa. Eu fico inventando uma outra agenda para Deus agir na minha vida. Ele não vai agir, ele vai agir na agenda dele, ele vai agir naquilo que ele quer mudar você. Porque ele sabe que se ele mudar aquilo, as outras coisas vão se desencadear. Então esse processo que ele começou, e é por isso que a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós vai concluir até aquele dia. Ele nunca vai deixar de trabalhar em você. Você é um canteiro de obras. Você sabia disso? O canteiro de obras de Deus. Dentro de você aí tem uma placa em obras. Deus está fazendo isso em você. E por isso que ele vai usar o deserto como escola para nós. A palavra de hoje é essa: o deserto é uma escola. Mas na verdade, o deserto não é que te ensina, não é o deserto. Quem te ensina é o Senhor no ambiente do deserto, da escassez. Porque o Senhor, ele é o Senhor na abundância, ele é o Senhor na escassez, em todo o tempo. Ele é o Senhor. Mas acredite, Deus, ele deseja a abundância para você.
Se a gente pegar o Éden, a gente vai ver esse princípio. Quando Adão é criado, ele não é colocado no deserto. Ele é colocado no jardim do Éden, na abundância. Isso mostra o desejo de Deus. Ele quer a abundância. Aleluia! É como ele fez ali com os israelitas, né? Ele queria levá-los para a terra prometida, como de fato fez e cumpriu a sua promessa. Então preste atenção. Na verdade, nós não precisaríamos enfrentar desertos. Você sabia? Nós não precisaríamos. Por quê? Porque quando você nasceu de novo, diferente do israelita e de outros que são mostrados nas Escrituras, você recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 20, coloca aí, 1 João, a carta de João, capítulo 2, verso 20, que nós recebemos a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Todas as coisas ele nos ensina, o Espírito Santo. Então preste atenção, nós não precisaríamos estar num ambiente de escassez para poder aprender. Poderíamos aprender dentro da terra prometida. O que é a terra prometida? Na Bíblia, não é o céu. Aquilo ali não tipifica o céu. Porque você vê na história dos hebreus, tipificações, preste atenção. O Egito aponta para o mundo. Faraó é Satanás. Mas eles são chamados para adorar a Deus, tirados do Egito, passam pelo Mar Vermelho, mas o caminho para eles é chegar na terra prometida. É lógico que entre o Egito, você presta atenção, entre o Egito e a terra prometida, tem o quê? Isso mesmo, tem um deserto. Entre o Egito e a terra prometida tem um deserto. Então presta atenção, vai ser uma passagem obrigatória. Mas Deus não quer que você permaneça no deserto para ser ensinado. Ele quer te ensinar dentro do terreno da promessa. O terreno da promessa é o terreno do Espírito. Você entendeu? No terreno do Espírito eu vou aprender. Agora, qual é o problema que nós não estamos constantemente sendo ensinados dentro do terreno da promessa, mas estamos sendo muitas vezes ensinados no deserto? Porque em algum momento nós manifestamos incredulidade. E, amado, tudo que fazemos deve ser objeto de fé. Porque sem fé a gente não agrada a Deus. Na verdade, pecado é toda ação onde não tem fé envolvida. É que é errado. Mas quando a gente manifesta essa falta de fé, aí Deus vai usar essa escola do deserto para o ambiente ajudar ele a ensinar algo para nós. Porque Deus, preste atenção, Ele colocou as mãos dentro de você. É como um vaso do oleiro. O vaso do oleiro. Você já foi ver um oleiro produzir um vaso de barro? Aqui no Teresina, nós temos uma região do Puti. Se você nunca foi, e você é daqui de Teresina, vá um dia. Lá tem várias olarias. Você entra, a pessoa demonstra como ele faz um vaso de barro. Então preste atenção. O oleiro, quando ele está levantando o vaso de barro, ele coloca a mão dentro do vaso, mas ele coloca a mão também do lado de fora. Ele molda aqui dentro, mas ele aperta também aqui do lado de fora. Aí ele fica nesse sistema, né? Ele folga aqui do lado de dentro para expandir, e ao mesmo tempo ele imprensa do lado de fora para poder dar forma para o vaso. Eu vou te dizer, Deus age dessa maneira. Jeremias vai até usar essa ilustração. Quando está falando para o povo de Israel, ele diz: olha, vocês querem aprender? Desce à casa do oleiro e observa como o oleiro trabalha. Ele está dizendo que o Senhor faz assim. Então, o que é o deserto? Essa mão do lado de fora. Enquanto a outra é o Espírito Santo, a mão do lado de dentro. Mas o que ele está é moldando você para te dar uma forma. Que forma é essa? Que forma é essa que ele quer te dar? De Jesus.
Ele quer te dar a forma de Jesus. À medida que mexe com você, Ele quer dar essa forma, ok? Então, os israelitas, você sabia, os israelitas, eles poderiam sair do Egito e com um mês chegar na Terra Prometida. Um mês de caminhada, saindo do Egito, eles chegavam na Terra Prometida. Só que quando eles chegaram numa cidade chamada Cádiz Barneia, eles receberam um relatório ruim dos espias que entraram na terra. E eles disseram: olha, o Senhor prometeu, mas a terra lá é fortificada e as pessoas são grandes. Nós somos como os gafanhotos. Ele diz isso. Por causa disso, o Senhor diz: não entrarão no meu descanso. O que é que eles manifestaram para permanecer no deserto? Incredulidade. Presta atenção, é a incredulidade que me leva para o deserto. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Você sabia que Abraão, ele, quando é chamado por Deus, está dentro de Canaã, Deus mostra para ele que viria uma seca grande. A palavra de Deus para Abraão foi: permanece na terra que eu te dou. Isso é, a terra vai passar por crises que vão varrer a terra. Vivemos no mundo caído, vai varrer a terra com crises, mas ele diz: permanece aí, eu vou te sustentar. Abraão não fez isso não, ele desceu para o Egito, foi pedir ajuda em outro lugar. O filho dele, Isaque, não faz isso. Quando Deus diz: não desce, permanece, a Bíblia diz que num tempo de seca, ele semeou e colheu 100 vezes mais. No ambiente difícil, ele prosperou, porque ouviu a Deus. Então preste atenção, o que é que Deus está procurando em momentos difíceis que nós vivemos? Manifestação de fé. No deserto, manifestação de fé. Porque vivemos num mundo difícil, escasso, seco, mas em Deus nós temos toda abundância. Amém? Glória a Deus. Então, o que é que nós aprendemos nessa escola do deserto? Quais são as lições? Eu queria destacar rapidamente 4 lições. 4. Quantas? 4 lições. Primeira lição: na escola do deserto, Deus nos prova. Isso está escrito no verso 2 do texto que nós lemos. Ele diz: te conduziu no deserto para vos provar, para te provar. Deuteronômio capítulo 8, no verso 2, para te provar. Está vendo lá no texto? Por que o deserto? Para te provar. Então tem prova. Então presta atenção. Como filho, eu vou ter prova para fazer? Vai. Nós temos prova. E qual a motivação da prova? A motivação da prova é te enriquecer. Qual a motivação da prova? Te enriquecer. Isso deve ser objeto de fé. Para quem enfrenta, e você vai enfrentar situações difíceis, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você enfrentar situações difíceis, pensando assim: por que Deus não me escuta? Deus me abandonou. Deus é mau. Deus não liga para mim. Isso não vai manifestar fé. Mas se você, no momento difícil do deserto, você entender: Deus é comigo, não importa a circunstância, Ele é bom em todo o tempo, Ele olha para mim, eu não estou sozinho, Deus vai me enriquecer. No meio desse deserto, Ele vai me enriquecer. Amado, se o deserto fosse durar 1 ano, talvez ele acabe em 1 mês. Quem diz amém? Amém. Tudo é a fé. Como os israelitas, eles passaram 40 anos, coisa que poderia ter sido feita em 1 mês. Então, na escola do deserto, Deus nos prova. Mas para quê? Para nos aprovar, para enriquecer, para fazer você uma pessoa que vai externar ainda mais vitória.
É por isso que lá em 1 Pedro capítulo 1, no verso 7, a palavra de Deus diz assim, ó: nisso exultai. Você lembra que nós falamos a respeito de alegria nesses dias? Aleluia! Cadê o povo alegre do Senhor? Eita glória! Ele diz aqui, ó, 1 Pedro capítulo 1, no verso 7, ele diz: nisso exultai. Exultai é se alegrar. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, você lembra que eu disse que você não precisa ser ensinado no deserto, mas se necessário, ele diz: sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o quê? É mais preciosa do que o quê? A fé? Do que o ouro perecível. Ele diz, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Então não é qualquer ouro que ele está falando, não. Não é o ouro só natural ali, a pepita pegada. Não, ele diz que é o ouro depurado, o ouro já forjado. Ele diz que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Percebe que tudo é para revelação, para que a imagem do Filho seja revelado, visto em você. Você entendeu? É isso que ele está dizendo. Mas ele diz algo interessante: a fé provada vale mais do que ouro. Então presta atenção, você tem uma fé, e a fé já é valiosa, mas não é a fé que não é atestada que vale mais do que ouro, é só a fé provada. Então eu digo, eu tenho fé em Deus, eu confio em tudo, eu confio que o Senhor me sustenta, eu confio que Ele vai me manter em toda circunstância, eu confio no Senhor, o Senhor é bom. Aí o Senhor, amém, que fé maravilhosa. Pois aí eu vou te colocar bem aqui nessa circunstância. O que Ele está desejando? Que você manifeste a fé que você declarou ter. Essa fé é que forja em você a imagem do Filho de Deus. Por isso que é a fé mais preciosa do que ouro. Agora, precisa manifestar uma fé para acreditar nisso. Que essa fé provada vale mais do que o dinheiro que está na sua conta corrente. Ah, pastor, eu acredito que minha conta corrente está muito pequenininha. Não, mas se tivesse milhões lá. Ele está dizendo que essa fé provada, testada, essa confiança que precisa ser testada, que foi testada em Abraão, que foi testada em José, que foi testada em Jesus, que foi testada em todo homem de Deus, que foi testada em Maria, quando disse sim para o Senhor. Em todos, foi testada em todos. Então, amado, às vezes a gente vive um cristianismo hoje, no meio evangélico, que, assim, eles não entendem o evangelho. O evangelho redunda em Deus lhe dar todo o tempo, tudo que você precisa. Mas isso tudo, toda essa graça que Ele está dando para nós, é para a glória, para a manifestação do Filho de Deus. Porque às vezes a gente fica só com aquela primeira parte. Não é para a manifestação do Filho de Deus. É isso que deve fazer você sorrir, é isso que você deve perseguir. Porque nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Nós somos discípulos dele. O que o discípulo mais quer, o que eu mais quero, não é ter uma casa grande. O que eu mais quero é refletir Jesus. Você entendeu a do discípulo do Senhor? Então, ele vai enfrentar essas provas, ele vai enfrentar essas dificuldades com o coração no lugar correto, sabendo que ele está sendo enriquecido cada vez mais. Olha o que o Tiago diz, Tiago capítulo 1, no verso 2, ele diz, meus irmãos, Tiago capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende motivo de toda alegria, tende o motivo de toda alegria, o passardes por várias, o quê? Meu Deus, como é que é isso? Tem que ser sobrenatural. Como nós ensinamos para você que a alegria é sobrenatural.
Alguém só sorri disso se ele crê que vai ser enriquecido. Aí ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, a aprovação da fé, uma vez confirmada, porque você está passando pelo fogo, e eu sei que alguns aqui estão passando pelo fogo, mas o fogo vai tirar toda a impureza em nome de Jesus, e vai refletir para a glória de Deus, o Senhor. Ele diz que uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes, mais semelhantes a Jesus. Íntegros, inteiros, porque Deus está forjando. Ah, pastor, eu erro tanto. Eu também. Todos nós. Tem prova que eu não passei. Sabe o que o Senhor fez? É tão misericordioso. Ele trouxe a prova de novo. Ele me fortaleceu aí. Está aí de novo. E no meio da prova ele disse: é a prova. Aquela lá, aquela. Ele fez isso conosco, porque a motivação dele é nos aprovar. Você sabia, quando eu dava aula na faculdade, tem por pouco tempo, mas era uma das coisas que eu queria. Como aluno, quando eu terminei a faculdade, eu disse: eu quero ser professor da faculdade, quero trabalhar com esses professores aí, que eu vi meus professores como homens muito inteligentes, né? E eu tive essa oportunidade de trabalhar na universidade, não pública, privada, e o coordenador foi um dos meus professores da faculdade. Ele já tinha se aposentado da federal, e eu fazia algumas coisas às vezes com os meus alunos, né? Inclusive tem um irmão aqui que ele foi meu aluno na faculdade. Mas às vezes eu colocava uma prova para cada aluno. Não é, Kennedy, assim que você fazia às vezes? Uma prova diferente para cada aluno. Ou então, assim, uns 3 tipos de prova diferentes. O aluno olha para o lado para colar. Eu sei que aqui ninguém nunca colou. Quem sabe o que é colar? Eu preciso ensinar isso, dizer como é, né? Não ensinar, dizer como é. Colar é você olhar para a prova do outro e copiar para responder a prova como se fosse sua e você tirar a nota. Presta atenção, no deserto, presta atenção, no deserto não tem cola. No deserto não tem cola, cada prova é única para você. Tua prova não é igual a do outro. O outro pode te ajudar. Eu já passei por isso, eu já fiz isso, isso é o quê? Eu fiz aquilo outro. Pode ser semelhante, mas não é igual. O que Deus está falando dentro de você, o que Ele está fazendo dentro de você, é único. É algo que você precisa responder a Ele. Você entendeu? Porque essa prova não tem várias, aí você olha para o lado e cola. Não vou olhar para o pastor Verdan que eu vou colar. Não dá não, amado. Você tem que enfrentar a sua prova. Amém? Mas uma das coisas que às vezes o inimigo quer que você acredite no meio disso, é que Deus não é bom, é que você está sozinho, é que Ele te deixou sem ninguém. Eu vou te dizer, você nunca está sem ninguém. As pessoas no momento de prova, às vezes até próximas, podem virar as costas para você. Mas não interprete mal isso. Deus às vezes permite isso, porque Ele quer que você se encontre sozinho com Ele. Porque uma coisa eu sei, a palavra de Deus diz: você nunca está só, porque a palavra de Deus tem uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Ele prometeu, Deus não mente. Deus não mente. Ele não pode mentir. Ele está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Quem já assistiu aquele filme do Exterminador do Futuro? Exterminador do Futuro, você já assistiu? Não acredito que só 5 pessoas assistiram o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, se entrega aí, se entrega. Muito bem.
Então, o Exterminador do Futuro é o filme que tem a Sarah Connor. A Sarah Connor tem um filho que se chama John Connor. E o John Connor, ele vai ser um grande líder no futuro. E as máquinas não aceitam a derrota. Eles mandam o Exterminador do Futuro para o passado para acabar com a vida da Sarah Connor e do John Connor. Ele faz isso. No filme 2, eu acho interessante algo que é dito lá. Ela começa a observar o exterminador cuidando do John, porque ele programou um dos exterminadores, no filme 2, para cuidar dele. E ela olha para ele assim, eu procurei a minha vida toda, ela, falando, um marido, um homem que me desse segurança e cuidasse do meu filho. Mas eu encontrei nessa máquina que não come, não dorme, não faz outra coisa, a não ser ficar concentrado no John. Todas as pessoas vão passar, mas ele vai permanecer todo o tempo com ele, nunca vai deixar ele. Aquilo trouxe a segurança para ela. Quando ela falou isso, eu disse, meu Deus, o Espírito Santo nunca nos deixa. Ele não é o exterminador e nem máquina, ele é o ajudador. Todo o tempo com você, ele não para comer, ele não para dormir, ele não fica cansado, ele todo o tempo, ele está te ajudando, todo o tempo. Então, amado, a gente deve encontrar, nesses momentos, segurança nas palavras de Jesus, porque elas trazem a realidade dessa presença do Espírito Santo em nós. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade é que na escola do deserto, Deus nos humilha. Mas ele faz isso lá no texto, que é Deuteronômio 8:2, projeta lá, ele diz para provar, para humilhar. Para humilhar. Por que Deus nos coloca diante de uma humilhação? Aí a palavra de Deus, ele vai trazer essa verdade, porque a Bíblia diz que ele diminui ou rebaixa todo o que exalta, se exalta, e ele levanta todo aquele que se humilha. Por que ele quer que alguém se coloque, ou coloca alguém para ser humilhado? Vou te dizer, porque ele quer, na verdade, é te levantar. Porque quanto mais você fica dependente só de si mesmo, acredita só em si mesmo, ou se acha que é através de você que vai fazer, amado, quanto mais você depende de Deus, quanto mais você se vê como alguém que não é nada sem Deus, porque a Bíblia diz que sem Ele eu não posso fazer coisa alguma, como está escrito em João, e eu creio nisso, sem o Senhor eu não posso fazer nada, dependo de Ti, amado, eu sou colocado no lugar certo, Ele vai te levantar. Todos os homens que foram colocados diante de Deus, em algum momento, passaram por momentos de humilhação, para depois Deus levantar ele. Moisés, ele é criado dentro do palácio do faraó, pela graça ele foi salvo, colhido do rio, cuidado pela filha de faraó, ele aprendeu tudo dos egípcios, você sabia, ele andou 40 anos ali no palácio de faraó, e a palavra de Deus diz o seguinte, a respeito dele, está lá em Atos 7:22, diz assim, e Moisés foi educado, Atos 7:22, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em quê? Era homem que falava, homem que tinha obra. Quando ele tinha 40 anos, ele viu o povo de Israel sendo massacrado, ele disse, eu vou ajudar. Quando ele decidiu aquilo por conta própria, ele cometeu um erro, acabou matando uma pessoa. Você percebe que nós não podemos fazer as coisas sem direção de Deus? Moisés fez, por causa disso, Deus coloca ele na escola do deserto, manda ele para Midian. Midian é um deserto, que fica na península, ali perto do Sinai. Lá ele encontra a esposa, o sogro, passou 40 anos naquele deserto, cuidando de ovelhas, até que o Senhor apareceu para ele na sarça. Quando ele estava pronto, Deus disse, eu te quero. Deus
colocou ele debaixo dessa humilhação. É disso que nós estamos falando, quando falamos de humilhação. Então, preste atenção, nunca pense que ser humilhado por Deus é Deus mal te pisando. Está aí, ó, isso que tu merece. Nada disso. Não, amado. Ele quer que eu troque a confiança em mim mesmo. Como Moisés tinha. Homem poderoso em palavras e em obras. Mas quando chamado, o que foi que ele disse para Deus? Não sei nem falar. Sei nem falar, Senhor. Ele até disse para ele, quem foi que deu a boca para o homem? Ele não era poderoso em palavras e em obras? Cadê esse homem? Ele aprendeu no deserto. Quer dizer, quando ele achava que estava preparado, Deus não usou ele. Quando ele foi para o deserto, que ele achava que ele não estava preparado, agora é que tu está preparado. Uma das grandes coisas que eu vejo nos pastores, que às vezes Deus quer levantar, é isso. Enquanto eles enxergam, ou o obreiro acha que está preparado, ele não está. Quando a gente percebe que ele não se vê preparado, esse é o melhor momento. Porque ele sabe que ele vai depender de Deus para poder realizar a obra. Amém? Então, Deus humilha para te colocar no lugar elevado. Terceiro ponto, terceiro aprendizado da escola. Na escola do deserto, Deus ensina a depender. Depender mais do provedor do que da provisão. Olha o que o texto diz no verso 3, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Quem disse essas palavras também? Jesus. Quando ele disse? No deserto. Muito bem, vocês estão tirando 10. Então preste atenção, o que Deus estava ensinando para Jesus no deserto? Deus nunca foi homem. Deus não era um homem, no céu não tinha homem. Deus criou o homem, mas quando ele se fez homem, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus precisou aprender através da maneira que sofreu. Meu Deus, como é que Deus vai aprender algo? Aquele que sabe todas as coisas. Presta atenção, ele nunca foi homem. Como nós. Ele era vulnerável como você. Sentia sede, sentia fome. Ele foi colocado no deserto. Nessa vulnerabilidade. Você entendeu? Então, presta atenção. Por que Deus leva para o deserto? Para a gente aprender a depender. Porque lá no deserto, não se planta e nem se colhe. Então, como é que você transita no lugar onde não se planta e nem se colhe? Onde você não pode fazer investimentos naturais. Porque plantar e colher é um tipo de investimento. Você dá e você colhe. Então, se esse investimento não é possível, natural, de onde é que vem a provisão? Aí Deus disse, eu te deixei ter fome, mas eu te dei o maná. Fome aí não é que ele te deixou ter fome natural, simplesmente. Entenda o texto. Deus não deixa nenhum do seu povo com fome. Diga amém. Fome é da alma. Eu quero algo, mas eu não posso ter. Porque no deserto aquilo me privou. Você entendeu? Qual o grande grito que tem dentro do ser humano? É a alma gritando por aquilo que ela quer. Só que Deus às vezes coloca você com fome naquilo. Você vai ficar com fome disso aí. Eu tenho isso para você. Não morre de fome. É o maná. O maná que cai do céu, às vezes as pessoas dizem assim, ah não, eu tenho maná. Eu tenho maná. Presta atenção. O maná é a comida do deserto. Quando o povo entrou na terra prometida, o maná cessou. Eu não colocaria, eu vou num restaurante chamado Maná, mas eu colocaria outro nome, se eu pudesse. Porque o maná não aponta para a abundância da terra prometida, ela aponta para a comida do deserto. O maná é gostoso, o maná é sobrenatural, mas o maná te mantém no deserto. O maná é aquilo que vem de Deus, mas Deus tem algo muito abundante para nós. Quem entendeu o que eu te disse? Amém? Então,
o maná, ele é temporário, mas ele é sobrenatural. Eu preciso crer que dentro do deserto, Deus tem maná e Deus tem água que sai da rocha. Não vai ter plantação e nem colheita, mas tem provisão de Deus no deserto. Amém? Deus tem provisão para nós lá. Então, o que é que Deus está ensinando? Você depender do provedor, que é Deus. Depender do provedor. Então, Moisés, ele guiou aquele povo no deserto. Não tinha plantação e nem colheita, mas o Senhor usou Moisés para isso. E ele providenciou o maná, ele providenciou a água. Elias, quando estava no deserto, fugindo de Acabe, ele mandou os corvos irem alimentar Elias. Quer dizer, mandou o iFood, através do corvo, entregar, está aqui a comida, está aqui a carne, sim ou não? Sim. Quando Jesus estava no deserto, que ele terminou de enfrentar aquilo, a Bíblia diz que os anjos serviram a ele uma mesa no meio do deserto. Esses homens manifestaram fé, confiando que Deus, ele é provedor, mesmo quando eles não viam a provisão. Você não está vendo a provisão, mas enxergue o provedor no meio daquilo que você... Na escola do deserto, Deus equipa e prepara cada um de nós para os grandes desafios da vida. Você sabe, antes de começar a casa de Deus, eu servi numa igreja local por 14 anos. 14 anos. Muitas vezes naqueles 2 ciclos, algumas coisas eu não queria fazer. Uma vez eu fui fazer um encontro com Deus a 1.200 quilômetros daqui. Uma cidadezinha que não tinha 2.000 pessoas. O pastor fez o bem para mim. Me empurrou dentro da van para ir para o encontro, mesmo sem eu querer. Ele disse, eu não quero ir, pastor, mas você vai. E eu fiz todo aquele caminho de sei lá quantas horas, 15 horas. E muita coisa também, que às vezes ele queria fazer e eu não queria. Mas eu ouvia de Deus, mas você vai fazer. Mas você vai fazer. E aqui é a sua escola. Presta atenção. Se eu não tivesse enfrentado alguns desertos andando ali, nunca que eu ia ser usado para começar a casa de Deus. Você entendeu? Amém? Então, Deus treina os homens, as mulheres dele no deserto. Deus preparou Moisés para guiar o povo dele. Deus preparou Davi. Davi, antes de ser rei, fugia de Saul pelo deserto. Ele passou quase 13 anos fugindo de Saul, no deserto, em caverna, em lugar escondido. Foi lá que ele forjou Davi, levantou um exército para Davi. José enfrentou o deserto na casa de Potifar e na prisão, para depois de ser humilhado, ser levantado para o trono de Faraó. Ele preparou Elias para enfrentar os profetas de Baal. Quando ele fugia de Acabe, Elias, ele foi preparado até o momento certo. Ele preparou Jesus quando foi no deserto. Logo depois dele receber a palavra, você é meu filho amado, ele foi levado para o deserto. E depois dali ele começou o ministério. O ministério não começou antes do deserto. Presta atenção, Deus está preparando você. Deus está preparando você, para quê? Para você ser instrumento nas mãos dele, para você levar o evangelho aonde ele determinar. Ele não nos salvou só para a gente viver a vida para a gente mesmo. Há uma obra grande para ser feita. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus preparados pelo Senhor. Aleluia. Fica em pé em nome de Jesus. O deserto é uma escola que treina vencedores. Amém. Presta atenção, eu queria ler o texto que eu falei para você, que
apontava para o propósito de Deus. Romanos 8, 28 e 29. Eu queria ler a continuação, só vou ler. Romanos 8, 31. Acompanha comigo. Diante das coisas que Deus está fazendo para o seu propósito, do deserto que você está enfrentando, a situação difícil que você está enfrentando, ele diz aqui, ele mostra a sua bondade quando diz essas palavras. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tudo aquilo que nós enfrentamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, de graça, com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou deserto, ou situação difícil? Será que é alguma dessas coisas? Não. Ele diz: porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, o que nós somos? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e nos ama. O deserto vai passar, meu amado. Seu deserto vai passar, a situação difícil vai passar, mas quando você chegar do outro lado, é como esse carpete aqui. Então eu estou aqui, eu entro no deserto, mas eu vou andando, o Senhor vai me guiando, mas eu vou chegar do outro lado. Eu vou ser levado para o ponto que Deus quer. Quando Ele fizer isso, amado, você vai estar mais preparado. Lá do outro lado, quando algumas coisas difíceis vierem de novo até você, algumas delas você vai olhar para elas assim: Deus já me deu vitória. Você vai enfrentar elas confiante, fortalecido, vitorioso, em nome de Jesus. Eu convido você